Graça e paz, amados. Graça e paz, igreja maravilhosa, igreja querida. Mais uma live leitura, hoje mais cedo, 10h30, do nosso Ministério Pérola. Glória a Deus, pastora Érica já está na área, já entrou. Daqui a pouco mais pessoas vão estar entrando. Nossa live leitura hoje, às 10h30. Minha mãe Maria também já está na área, já entrou. Graça e paz, mãe, sua bênção, em nome de Jesus também. Amanhã, amados, vamos começar mais 15 minutos mais cedo, tá? 22h15, tá bom? Porque tá ficando um pouco pesado para os irmãos, né? O horário de 23 horas tá 23 horas, tava ficando muito tarde. Então aí, para não dar um baque muito grande, hoje já começamos às 22h30, coloquei o banner ali. E aí amanhã já vamos fazer às 22h15, tá bom? E aí vamos estudar para ver se dá para fazer às 22 horas, porque com relação à saída da igreja, né? Graça e paz, mãe. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Meu paizão Edivaldo também seja abençoado, em nome de Jesus, né? Fazer um pouco mais cedo. Hoje, capítulo 15 e capítulo 16 de João. Estamos avançando, né? Nossa live leitura. E creio que conforme a gente for conseguindo fazer tudo... Ah, meu paizão Edivaldo aí também. Graça e paz, sua bênção. Felicidade, o senhor está me prestigiando, né? Mais uma pessoa aqui para nossa live. E vamos estar também nos adequando para começar a alimentar o nosso YouTube, tá certo? Então também ver para nos próximos dias nós conseguimos fazer uma live simultânea, porque o bom do YouTube é que o YouTube é onde as pessoas procuram, né? Onde as pessoas procuram, vai ficar nossa live lá salva e vai divulgar o nosso ministério, né? E o nosso objetivo dessa live leitura é o seguinte, amados, é trazer uma disciplina. E disciplina que eu estou falando não é no sentido pejorativo, não, no sentido bom da palavra, que é o seguinte: às vezes você sozinho não vai ter forças para ler a Bíblia, né? Muitos afazeres, muitas coisas. Então, se você tem uma live em que vai ser lida esses dois capítulos, em que serão lidos esses dois capítulos, isso te anima, isso te ajuda, né? Então, às vezes, né, igual por exemplo, hoje é o capítulo 15 e o capítulo 16. Então, às vezes, passa o dia, são os afazeres, e se formos deixar, né, a gente fica aí dias, semanas, meses sem pegar a palavra. Então o que eu já quero te convidar, né? Pega a sua Bíblia, o livro físico, tá certo? Pega a sua Bíblia. Nessa live, evite... Amém, meu paizão. Obrigado, que Deus te abençoe também, graça e paz, tá bom? Obrigado por você estar aqui na live. Então evite de usar o celular. Qual que é o objetivo? É você ter contato com a mão, com o livro, né? A leitura, o olho também, a memória fotográfica. Você pode pegar uma caneta também. Não é pecado você riscar a Bíblia, tá? Não é porque a Bíblia é a boca de Deus que quer dizer que você vai estar pecando em riscar ela, tá certo? Na verdade é o contrário. É bom você pegar uma caneta, você ali, tá certo? E rabiscar, escrever, anotar, circular a palavra que você achou interessante, tá bom? Porque isso vai te ajudando, isso vai te auxiliando, né, a você ter contato com a palavra. Então a nossa live leitura, será todos os dias, ela é todos os dias, lendo 2 capítulos da palavra, ou seja, uma live mais compacta, mais rápida. Nosso objetivo não é demorar, não é fazer 1 hora de live, mas é uma live específica para a leitura da palavra. Para quê? Para nós combatermos o analfabetismo bíblico. Na verdade, é um ofício, né? Graça e paz, Evangelista Creuso já está entrando ali. Mas nossa live 22h15, tá? Mais cedo ainda, para a gente estar flexibilizando para todos participarem, para não ficar muito tarde. Então hoje começou 22h30. Amanhã eu vou colocar o banner também, 22h15. Então o objetivo, qual é o objetivo? É para nós termos contato com a palavra, tá certo? E às vezes você vai falhar, às vezes não vai conseguir, mas com o tempo você vai conseguindo, você vai ter aquela disciplina, tá certo? E aí você vai pegando ali o que? O ritmo, pegando a disciplina, pegando a rotina
também não no sentido pejorativo, mas rotina o quê? Que você já sabe, olha, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, 2 capítulos, né? E assim nós vamos. Então agora, já são 10h32, e conforme as pessoas forem entrando, vão entrando em nome de Jesus, e para eu não, né, deixar os amados irmãos cansados, vai pegando aí a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, abra ela, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler hoje o capítulo 15 e o capítulo 16, tá certo? E aí você aí na sua casa, você vai acompanhando a leitura, tá certo? De tal modo que todos nós possamos cultivar uma cultura de leitura diária da Bíblia. 2 capítulos, tá certo? Equivalendo um capítulo pela manhã, um capítulo pela noite. E aí certamente depois todos nós vamos nos preparar para dormir. E enfim, né? Amém? Evangelho de João, a pastora Érica já colocou aí. Evangelho de João, capítulo 15. Tá certo? Vamos orar nesta hora? Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, pedimos nessa hora que o teu sangue, que o sangue do teu filho Jesus passe em nossas vidas nesta hora, nos perdoando dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Pai, nós estamos aqui porque todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Não há um justo sequer, tua palavra diz lá em Romanos e também em Salmos. Queremos nessa hora nos aproximar de ti, queremos conhecer a ti. Queremos prosseguir em te conhecer. E a única forma de nós te conhecermos é através da tua palavra. Porque o nosso Deus é o Deus bíblico. O nosso Deus é o Deus que está escrito na Bíblia. Ele é quem a palavra diz que ele é. Ele faz aquilo que a palavra diz que ele faz. E nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. E nós temos direito àquilo que a tua palavra tem direito. Então nós estamos aqui para aprender de ti, o mestre por excelência. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vocês me perdoem a voz, tá? Eu estou um pouco resfriado, mas vamos continuar aí. Amém? Vamos lá, então? Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse:
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? O que nós podemos destacar desse capítulo 15? Nós temos diversas leis espirituais nesse capítulo. Nós temos diversos princípios espirituais e nós temos que ter muito cuidado, amados, com alguns ditados que às vezes eles têm uma aparência de verdade. Às vezes eles têm uma aparência de que estão corretos e tudo mais. Eu quero elencar, por exemplo, o que nós aprendemos com a palavra? Que a nossa vida tem que ser uma vida de equilíbrio. Tá certo? Às vezes nós ouvimos assim, olha, meu primeiro ministério é a família. Então tem pessoas que só priorizam a família e não fazem nada do ministério. Tem pessoas que vivem na igreja, mas negligenciam absolutamente a família. Qual que está certo? Os dois estão errados. Nós precisamos ter uma vida de equilíbrio. Então, quando nós começamos a ler esse capítulo, o Senhor Jesus, tá, da boca dele, está falando para nós um princípio. Qual o princípio é esse? Que nós, eu que estou aqui, pastor, você que está me ouvindo aí, todos nós que temos ministério na casa do Senhor, todos nós temos dons e talentos. Então, ele nos compara como varas. E ele é o tronco principal, ou seja, tudo passa por ele, todos os dons, todos os talentos passam pela pessoa do Senhor Jesus, porque é através do sangue dele, é através do sacrifício dele, é através da morte e ressurreição dele que nós temos direito, né, como cristãos, à autoridade, aos dons e talentos que nós temos. E ele diz que o Pai, a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, ele é o agricultor, ele é o dono. Ele está falando o seguinte, que quando uma vara ela não produz, ele vai lá, corta e joga no fogo e queima. E quando uma vara começa a produzir, ele vai lá, poda ela, limpa, para que ela possa produzir mais. Então o Senhor Jesus, ele está pegando algo da criação, ele está usando uma metodologia de ensino. Ele está pegando algo da criação, ou seja, ele está pegando a viticultura. Ele está pegando a fruticultura, ou seja, toda árvore frutífera, ela precisa passar por uma poda. E essa poda não é para matar a árvore. Essa poda é para que ela possa dar mais frutos ainda. Por quê? Se não houver a poda, a árvore ela gasta energia tentando sozinha tirar aquelas folhas velhas, aqueles galhos velhos. Então, o que acontece? Para que é a poda? A poda é uma canalização de energia. Então, a energia que a árvore gastaria para tirar as folhas velhas, o agricultor vai lá, corta aquelas folhas velhas, corta aqueles galhos velhos, ou seja, é um processo de rejuvenescimento, tá certo? É um processo de rejuvenescimento da árvore para que ela possa produzir mais. Então eu conversava isso com a minha esposa nesse dia, dizendo, amados, é muito sério a nossa posição na casa do Senhor. Todos nós, você que está me ouvindo, eu não sei qual é, mas você tem algum dom de Deus. Não existe a pessoa que é salva, que é alcançada pelo Evangelho, que aceita o Senhor Jesus, ela não recebe nada. Alguma coisa ela recebe. E por que eu estou dizendo isso aí? Porque todos nós temos que ter a consciência que existe um tribunal que nós vamos comparecer. Eu estou falando não daqueles que vão perecer. Eu estou falando de mim e de você que vai herdar a salvação. Que tribunal é esse? É o tribunal da mordomia. É o tribunal de Cristo. Ele vai falar assim, meu filho, minha filha, o que você fez com os dons e os talentos que eu te dei?
Fala assim, ah, Senhor, eu estava muito cansado, eu não queria. Então, o que eu queria abordar com vocês aqui, dar essa pincelada? Nós precisamos ter uma vida, hoje, a palavra é uma palavra que é de equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. Você não pode só ver igreja numa transformação de uma estrutura religiosa, numa estrutura de religião, que isso é errado, mas você também não pode só ficar em casa a pretexto que você está cuidando da sua família. Por quê? Se a sua vida espiritual desmoronar, a sua família desmorona junto. Tá certo? Então não tem como você só priorizar a família e você negligenciar a sua vida ministerial. Se a sua vida ministerial estiver ruim, todas as suas outras áreas vão ruir. Também se você não trabalhar, se você não olhar a sua vida financeira, a sua vida ministerial e familiar vai ruir. Se você não olhar também a sua vida familiar, não adianta você estar bem ministerialmente, financeiramente, porque depois sua vida ministerial ela vai ruir. Ou seja, qual que é a palavra? É equilíbrio. Essa que é a palavra que você tem que gravar. A nossa vida tem que ser pautada por equilíbrio. Todos nós temos família, todos nós temos trabalho, mas nós não podemos, e temos ministério. Então nós não podemos negligenciar nenhum em outro. Amém? Tá certo? E o outro ponto também que nós vemos aqui é que ele está falando o seguinte, da amizade, está falando de relacionamento. Ou seja, amados, chega um ponto que nós temos que parar de chamar Deus de Senhor. Como assim, pastor? Nós precisamos ter um relacionamento tão forte com Ele, a ponto de nós conseguirmos chamar Ele de Pai. Às vezes nós falamos, Senhor, Senhor, Senhor. Está na hora de você... você tem que progredir de um relacionamento de escravo, de um relacionamento de servo, e começar a nutrir com Ele um relacionamento de pai, um relacionamento de amigo. Tá certo, mas como que eu faço isso, pastor? Uma vida como que nós estamos aqui, de devocional. Leitura da palavra, oração. Isso você vai nutrir um relacionamento com Ele e você vai progredir de um relacionamento inicial de que você é apenas um servo e você serve um Senhor, um Deus que é Senhor. Agora esse Deus ele vai passar a ser o quê? Seu amigo, a ser seu pai. Então é nutrir um relacionamento. Então você não pode ficar parado num primeiro nível de servo. Você tem que progredir. Você não pode ficar só Senhor, 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 Senhor. Você tem que começar a progredir. Pai, eis-me aqui, sou teu filho. Né? Eu sou teu filho, eu tenho um relacionamento contigo. E também ele vai falar, amados, que uma coisa muito interessante. Ele fala que não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele que nos escolheu. Então o Senhor Deus, Ele conhece nosso coração. Nós não somos servos por acaso. Não fomos nós que amamos Ele primeiro. É por isso que a gente fala de retorno ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? Ele que nos amou primeiro. Você não amou Ele primeiro. Ele que te conquistou primeiro. Ele que foi atrás de você primeiro. E Ele fala também da questão das perseguições. Ele fala, olha, se perseguiram a mim, quem dirá a vocês? E ele fala, o mundo me odeia. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o evangelho que é bíblico não é um evangelho que nós vamos ser elogiados pelo mundo. O evangelho que é bíblico, o evangelho que está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui é um evangelho em que nós vamos ser perseguidos e odiados. Você sabe por quê? Porque o que impede o diabo de tomar conta de tudo são os valores cristãos. Enquanto tiver uma igreja de joelhos, orando, meditando na palavra e preservando os valores da palavra, é um cinturão que protege o mundo. Tá certo? Porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que sobe monte, tem uma igreja que jejua, tem uma igreja que ela batalha. E essas orações impedem que o diabo ele tome conta de tudo. O espírito do anticristo já está agindo. Nós vemos ele aí. Mas ele não consegue tomar conta porque tem uma igreja ainda orando de joelhos, tá certo? Então é isso que nós temos que aprender. O que é a síntese do capítulo 15? Tome muito cuidado porque você é uma vara. Se você não der fruto, ele vai cortar e vai queimar. Tá certo? Então é assim que é a matemática de Deus. Quanto menos você dá, mais ele tira. Olha só como que é a matemática do reino. Tá certo? Na matemática do mundo, quanto mais você poupa, mais você vai ganhando, não é isso? Na matemática de Deus é o contrário. Quanto mais você vai usando a unção, quanto mais você vai doando, quanto mais você vai dando, quanto mais você vai multiplicando, mais você cresce. E quanto mais você esconde os seus dons, seus talentos,
ele vai tirando mais ainda, você só vai diminuindo. Então guardar talento não é crescimento, é pelo contrário, é diminuição, amém? Glória a Deus. Vamos passar para o capítulo 16. Diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse, um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, encerrando aqui o capítulo dessa noite, capítulo 16, o Senhor Jesus mais uma vez está fazendo um tratado sobre a figura, sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele está falando que é um Espírito da verdade, é um Espírito que convence
É o Espírito Santo que convence, né? Aqui, ó, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o nosso trabalho como igreja é pregar. Quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo. É ele que convence do pecado, é ele que convence do erro, é ele que convence da justiça. Tá certo? E ele fala também, o Senhor Jesus ele vai explicando sobre a oração. Que tudo que nós fazemos, nós temos que pedir ao Pai em nome dele. Então, como que é a oração correta? Tudo que você vai fazer, a sua oração tem que ser uma oração de acordo com a palavra. É por isso que é muito importante você ter conhecimento bíblico, que é aquele conceito que nós falamos de orar a palavra. Então, quando você vai orar, você tem que usar chaves bíblicas. Tem que falar assim: Senhor, a tua palavra diz isto. Pai, a tua palavra diz aquilo. Porque se a sua oração não for uma oração bíblica, se ela refugir a palavra, você não vai ser atendido. Então você tem que aprender a orar a palavra. Então você sempre, quando você vai orar, você tem que estar com a palavra do seu lado. E você sempre ora ao Pai, porque você é filho. E quem é seu mediador? O Senhor Jesus. Tá certo? Não é pelo sangue, porque o sangue de Jesus você usa ele para purificação de pecados, para remissão de pecados. Você fala assim: Senhor, me perdoa, né, que o sangue do teu filho seja passado por mim. Mas tudo que você vai orar, você ora em nome de Jesus. Você ora ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo é quem vai fazer esse trabalho em nós, de nos convencer, de nos corrigir. E como ele fala, né, que é a palavra que nos purifica. Tá certo? E para encerrar, quando ele vai... Graça e paz, irmã Marlúcia. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. E quando ele vai falar... que eu gostaria aqui de encerrar, é quando ele vai falar sobre a questão de nós estarmos preparados para sermos abandonados. Então, amados, quando está ali no momento ali da ceia, a palavra diz que todos os discípulos, eles falavam: não, Senhor, eu estou com você, eu estou contigo, nunca vou te abandonar. Mas o Senhor, ele conhecia o coração. Então ele fala: olha só, eu não estou só porque o Pai está comigo, mas esta noite todos vocês vão me abandonar. Então o que eu quero deixar aqui de consolo para você também, que o Senhor Jesus, ele passou por isso. Então, você como um servo do Senhor e como filho de Deus, se o Filho unigênito, que é Jesus, que é perfeito e santo, passou pelo abandono, você como um filho pecador, de carne e de osso, pecador, né, um filho por adoção em Cristo Jesus, você também tem que estar preparado para passar por isso. Você tem que pedir forças ao Espírito Santo, porque todos nós ou já passamos, ou vamos passar, ou estamos passando por situações de abandono. O que é abandono? É quando você está em diversas situações na sua vida que você está sozinho, literalmente sozinho. Você não tem amigos, você não tem companheiros, você não tem ninguém ali para orar por você, você não tem ninguém ali para te consolar. E as pessoas falam assim: não, eu vou te ajudar. E ali no momento ali não te ajudam. Então, isso é bíblico. Todos nós vamos passar por aflições. Mas isso tudo é um ciclo. Nós temos que aprender que a nossa vida, ela é feita de ciclo. A nossa vida, ela é feita, amados, de etapas. E existem às vezes a etapa, o ciclo do abandono, mas o Pai, ele está conosco. Amém? Então, essa foi a nossa live leitura de hoje. Hoje nós começamos às 22h30. Amém? E amanhã... eu vou deixar aqui o banner. Amanhã nós vamos voltar às 22h15. Porque estávamos com o horário de 23 horas muito tarde. Isso estava atrapalhando alguns irmãos, né, que tem que trabalhar cedo. Então, para permitir a participação, hoje foi 22h30 e amanhã será às 22h15, tá certo? E aí nós vamos estudando, por conta do nosso retorno da igreja, se ficaria viável fazer às 22 horas. Mesmo que alguém entre atrasado, amém? Mas amanhã, então, nós vamos entrar 22h15, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez todos que participaram dessa live, que minha mãe Maria, a irmã Marlúcia, minha esposa a pastora Érica, a evangelista Creuza, meu paizão Edivaldo, tá certo? Todos que entraram, tá bom, amados?
Que Deus possa te abençoar. Deixa eu orar pela sua vida. Amém? Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero liberar palavras de bênçãos para o teu povo. Quem está aqui online agora e quem vai assistir depois a reprise, o replay dessa live. Pai, que faça de nós uma igreja alicerçada na palavra. Quantas pessoas, Pai, hoje estão tristes, estão feridas, meu Pai, na caminhada, porque passaram por, meu Pai, lideranças e ministérios que foram feridos. Mas, Pai, muitas das coisas que aconteceram também nos feriu por falta de conhecimento da Tua palavra. Porque o nosso maior escudo contra o abuso religioso, o nosso maior escudo contra, meu Pai, os homens que enganam fraudulosamente é a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem, da carne e aquilo que é do diabo. Pai, vai trazendo cura, bálsamo para o teu povo e vai nos abençoando para que sejamos uma igreja alicerçada na palavra. Uma igreja que conheça a palavra. Uma igreja que, em primeiro lugar, esteja baseado na palavra. Assim nós oramos e agradecemos a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, quero mais uma vez agradecer a você que sacrificou aí seus 15, 30 minutos nessa live. Te agradeço muito e amanhã nós voltamos, tá bom? Às 22h15 para a honra e glória do Senhor Jesus, para mais uma live leitura e uma breve oração, tá bom? Tenha uma boa noite de sono, guardado pelo Senhor, tá bom? Graça e paz. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.